Oi, gente, hoje eu vou falar sobre a introdução alimentar, tá? Eu lembro que, como mãe de primeira viagem, eu fiquei muito assustada quando foi chegando a fase da introdução alimentar da Camila. Com 5 para 6 meses, eu já comecei a introdução alimentar dela, com bastante medo. Eu me lembro que eu fui conversar com as minhas amigas que já eram mãe, tirar dúvida, pedir sugestão, perguntar como é que elas fizeram, o que foi que deu certo, o que foi que não deu certo. Tamanha era a minha insegurança em relação a isso. Estava realmente bem insegura. A Camila sempre teve refluxo. Outra vez, depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, não vou falar sobre isso agora, mas como ela tinha refluxo, a questão da introdução alimentar era um ponto importante, porque, segundo o pediatra, quando a criança começa a se alimentar, a tendência do refluxo é melhorar e até desaparecer o refluxo fisiológico dos bebês, que todos os bebês têm um refluxo fisiológico, que é por imaturidade da parte trato gastrointestinal. Então, eu comecei de 5 para 6 meses a oferecer só água para ela. E até hoje ela não é muito fã de água, ela não pede água durante o dia. Eu tenho sempre que oferecer. Então, com 5 meses e meio para 6, eu comecei com a chuquinha, sabe aquela chuquinha? A oferecer um pouquinho de água para ela. Ela já estava bem próxima de completar 6 meses. E com 6 meses, de fato, eu comecei com a introdução alimentar. A introdução alimentar dela, a primeira parte foi somente com fruta, né? Então, o primeiro mês foi só fruta pela manhã. Então, leite ficou livre demanda, ela continuou mamando a hora que ela queria e podia, livre demanda, e no lanche da manhã oferecer a frutinha. Eu não substituí a fruta pelo leite. Muitas mães e muitos pediatras orientam: tire a mamada, ofereça a fruta, para poder a criança aceitar. Eu não fiz isso. O que eu fiz? Eu primeiro oferecia a fruta, depois eu oferecia o leite, o peito, né? Para que ela estivesse com fome na hora da fruta, né? Eu não, se eu oferecesse primeiro a mama, depois a fruta, ela não ia ter fome, logo não ia ter interesse. Então, primeiro eu oferecia a fruta para gerar o interesse e depois, logo em seguida, eu oferecia a mama. Como foi que eu fiz em relação às frutas? Eu fiz 3 dias seguidos a mesma fruta, tá? Pra quê? Pra gente ter uma noção se houver alguma alergia alimentar. A gente ter essa segurança de que a criança não vai apresentar alergia aos alimentos, a gente oferece durante 3 dias a mesma fruta. Primeiro os 3 dias, banana. Aí depois, mais 3 dias de mamão. Depois mais 3 dias de maçã raspadinha, mais 3 dias de pera raspadinha. Foram essas, basicamente. E abacate. Desde o começo eu ofereci abacate, que ela ama. Era uma das top 3 frutas preferidas dela. Era abacate, banana e maçã. Mamão ela não gostou. Até hoje ela não gosta. Mas eu continuei oferecendo, né? Até que o paladar é uma coisa que se constrói também, né? Então, a minha primeira dica é essa. Faça 3 dias da mesma fruta no lanchinho da manhã, para você ter segurança de que não há nenhuma alergia alimentar. Depois disso, a partir do segundo mês, eu comecei a fruta manhã, fruta tarde. Então, era leite, fruta, leite, tá? E aí, do mesmo esquema, tá? Oferecendo sempre a mesma fruta. Quando eu ia introduzir uma nova fruta para Camila, eu nunca introduzia no lanche da tarde. Sempre introduzia no lanche da manhã, para que eu pudesse observar durante o dia, né, se tinha alguma reação, ok? Então, a partir do segundo mês, ou não, a partir do terceiro mês, aí a gente já tinha as frutas implementadas e a gente começou com a papinha salgada. Eu achava que a papinha salgada ia ser mais difícil do que a fruta, que é doce, né? Mas pelo contrário, com a Camila foi mais fácil a introdução da comida salgada. Ela aceitou super bem. Então, a minha experiência como mãe de primeira viagem é que muitas mães relatam dificuldade da criança não aceitar, da criança não querer, tanto a fruta como a comida salgada. O que eu posso dizer? Respeite o tempo de cada criança. Cada criança tem seu tempo. Não fique ansiosa e gere expectativa demais, achando que ele vai comer um pratão, vai comer uma fruta inteira. Não, ela vai comer meia fruta, um terço, um quarto, tá? E a papinha ela não vai comer toda também, não gera aquela expectativa que você acha que o bebê vai comer tudo. Vai com calma, tá? E as papinhas, eu tinha a ajuda da minha mãe, que preparava as papinhas pra mim.
E a gente fazia de legumes com a proteína, né? Um dia de carne, um dia de peixe, um dia de frango, sempre variando. Cada dia ela comia um tipo de papinha. Em relação ao método que eu utilizei para a introdução alimentar, hoje em dia se fala muito no método BLW, né, que é onde você deixa a criança comer sozinha. Você apresenta lá a fruta para a criança ou o legume, quando é o caso da comida salgada, e deixa a criança explorar e fazer todo o trabalho sozinha. Eu não fiz assim, né? Como eu tinha um certo receio por conta do refluxo, eu tinha muito medo de engasgo. Se bem que dizem que com papinha o perigo de engasgo é o mesmo, mas eu não acho, né? Opinião minha. Aí sou eu, Clarice, tá? Eu achava que com a frutinha amassadinha, a frutinha raspadinha e a papinha liquidificada, eu me sentiria mais segura e assim eu fiz. Mas, para que ela também interagisse com o alimento, eu fiz a metodologia participativa, que é um meio termo entre a papinha e o BLW, tá? Como funciona? Eu dava um pedaço do alimento para ela explorar, mas eu também colaborava com a colher. Tá? Então, é um método participativo, que a criança brinca, explora, utiliza os sentidos, o tato, né? Ela leva até a boca, ela faz o movimento de pinça, ela vai treinando essa coordenação motora de levar até a boca o alimento sozinha, brincava, fazia aquela sujeira, mas eu também dava na colher, assim garantindo que ela estava tendo a nutrição adequada. Até hoje eu faço assim, tá? Apesar de que a alimentação depois de um ano muda muito, eu vou falar depois sobre isso, mas o que muda do começo é que a papinha era tudo misturado, né? Então, o que é que os pediatras orientam? É interessante fazer cada alimento separado, para que a criança conheça o sabor de cada alimento. Eu acho ok, mas no começo eu fazia tudo junto, tudo misturado. Fazia a papinha mesmo liquidificada. Depois, com o tempo, eu fui separando os alimentos. E aí, hoje, ela já come tudo separadinho. Ela mesmo come sozinha. E eu ofereço na colher o arroz e o feijão. Ou o macarrão, tá? E aí, ela continua nessa metodologia participativa. Mas hoje não é mais misturado. É tudo separadinho. E não é mais liquidificado, né? Tudo já em pedaços. Mas com a Camila, como eu falei, cada criança tem o seu ritmo. Com ela foi tudo muito devagar. Ela tinha muita preguiça de mastigar, mesmo os médicos falando que só com a gengiva a criança tem força para mastigar o alimento. Ela não mastigava. Colocava na boca e ela engolia. Eu acho que por conta de eu ter usado a papinha, né? E menos o BLW. Então ela engolia direto, engolia direto. E aquilo eu fui respeitando o tempo dela e fui muito devagarzinho aumentando o tamanho que eu oferecia para ela comer. Com medo dos engasgos e porque ela não mastigava. A tendência dela era engolir direto. Então, isso só melhorou depois de um ano. Depois de vários dentes na boca, foi que ela começou a entender o processo de mastigação. Até hoje, quando ela come, eu fico lá observando e digo: Camila, mastiga, mastiga, mastiga. Porque a tendência dela mesmo é facilitar o serviço dela. Ela quer engolir e botar pra dentro. É assim com ela. Uma coisa que eu percebi na Camila depois de um ano foi que a quantidade de alimentos que ela consome reduziu muito. E isso é comprovado, né? Eu fui ler, fui pesquisar e conversei também com o pediatra dela. O primeiro ano da vida da criança, ela ganha muito peso, então ela come muito. A partir de depois que ela completa um ano, a quantidade que ela come se reduz muito. E aí eu comecei, primeiro eu fiquei preocupada, juro. Eu fiquei preocupada a princípio porque ela comia muito e passou a comer menos da metade do que o que ela comia. Isso no almoço. Depois eu fui entender que realmente é assim mesmo. A criança, ela sabe o que ela precisa e ela sabe também a hora de parar. Não adianta forçar, não adianta fazer choro nesse momento. O momento da alimentação tem que ser tranquilo, tem que ser um momento agradável. Eu procuro evitar distrações. Não vou dizer que não deixo a televisão ligada, porque eu deixo. Às vezes não tá passando nada de interessante para ela, às vezes tá. Então, é o mínimo de distração. Mas a quantidade de alimentação reduziu muito depois de um ano, depois que ela começou. Depois de um ano, diminuiu muito, é o que eu percebi. E também o que aconteceu depois de um ano, ela começou a ficar mais seletiva, ela começou a escolher o que ela queria ou o que não queria comer, né? Hoje ela já pede, ela já fala, ela já diz o que ela quer. Mas antes dela conseguir expressar, ela começou simplesmente a rejeitar algumas coisas e outras coisas a aceitar de boa.
Então, o que é que eu faço quando eu quero introduzir um novo alimento para ela, ou quando eu quero que ela coma algo? Eu sempre coloco junto com outro alimento que ela já aceita bem. É uma dica que eu deixo aqui para vocês, que estão passando por alguma fase de restrição, alguma criança que está rejeitando ou que está tendo dificuldade. Quando você quer oferecer algo novo, você coloca junto com um alimento de conforto. O alimento de conforto é aquele alimento que ela já conhece, que ela já está habituada e que ela aceita de boa. Então, é assim que eu estou fazendo. Exemplo, fruta. Ela nunca tinha comido morango. Então, eu comecei a fazer tipo uma saladinha de fruta. Eu colocava no pratinho lá um pedacinho das frutas que ela já conhece e o morango. E ela não queria de jeito nenhum. Ela simplesmente fazia de conta que o morango não estava ali. Terminava de comer todas as frutas, aí eu ficava, filha, acabou. Só tem um morango. Botava no garfinho, dava pra ela. Ela botava na língua, fazia assim. Eu disse, come, é gostoso. Aí começou, aceitou e hoje ela já come de boa. Então, foi assim que eu fiz. Acho que é isso que eu tenho para falar sobre introdução alimentar. Graças a Deus a Camila sempre comeu bem, a não ser quando tá nascendo o dentinho, quando tá com algum desconforto ou tá doentinha, aí realmente vai muito na fórmula, muito no leite, muito no que é pastoso. Mas fora isso, ela come tudo de boa, come muito bem. É um momento bem agradável que a gente passa juntas, que é o momento da refeição.